No cálculo 1, a gente tinha uma função f de R em R. E a gente falava na derivada dessa função. A derivada era uma taxa de variação, né? Você escolhia um ponto, a taxa de variação no ponto A. E aí você fazia essa conta aqui, ó. Essa é a taxa de variação no intervalo de A até A mais T. Essa é a taxa de variação. E aí você tomava o limite para o tamanho desse intervalo ficando pequeno. Quando esse limite existia, você chamava de derivada da função f no ponto A, né? Uma outra forma de escrever essa mesma condição é assim, dizer que f de A mais t é igual a f de A mais t vezes a derivada de f de A mais um resto, um erro, né? E a gente já está comentando desde da primeira semana que essencialmente o que a gente está fazendo é aproximando essa função f por uma função cujo gráfico é uma reta, que é essa função aqui, né? O que caracteriza esse número f' de A, se a gente pegar esse carinha e passar para cá subtraindo, a gente fica, eu escrevi muito grande, mas a gente fica assim, f de A mais t menos f de A, isso é igual a f' de A vezes t mais esse resto. Se você dividir tudo por t, aqui desaparece, fica só a derivada mais o resto dividido por t. Quando você toma o limite para t indo para zero, esse daqui vira esse, que é a derivada. A definição da derivada é o limite. Quando você toma o t indo para zero, desse lado de cá, vai dar essa derivada aqui. Então, com t indo para zero, se esse é igual a esse, significa que esse aqui vai para zero. Então, um jeito de ver essa aproximação por uma reta, a gente já comentou isso em outras aulas, mas é isso aqui, essa expressão de cima. Deixa eu apagar essa de baixo, porque está muito bagunçado. Mas essa expressão de cima, ela tem duas características. Uma, isso aqui é uma função cujo gráfico é uma reta. Duas, esse daqui, ele é tal que quando você faz ρ de AT dividido por t, isso vai para zero quando t vai para zero, certo? Isso aqui é um jeito de ver essa coisa dessa taxa de variação. A gente escreve como sendo uma reta, mais esse resto, e esse resto satisfaz isso daqui. Eu queria fazer isso com uma função agora que não é mais de R em R. Eu queria fazer isso com uma função de R em Rn. Eu vou desenhar de R em R2, mas poderia ser qualquer R em Rn. A gente já viu, quer dizer, deixa eu desenhar aqui. A função podia ser assim, uma trajetória de uma partícula, né? Então eu tenho um determinado instante, a partícula estava aqui. Depois de um certo tempo t, a partícula foi parar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença, que é o quê? É o deslocamento da partícula. Ela saiu desse ponto, sem olhar a trajetória, ela saiu desse ponto, foi parar nesse ponto. Então, o deslocamento é f de A mais t menos f de A. A velocidade média nesse intervalo de tempo é você pegar isso e dividir
pelo t, né? Então, se o intervalo de tempo é muito grande, significa que você vai dividir por um número grande e você vai ter uma velocidade aqui. Mas o que a gente vai fazer é o intervalo de tempo ir ficando pequenininho, né? Então você está multiplicando essa diferença aqui, f de a mais t menos f de a, você está multiplicando isso tudo por um número que vai ficando cada vez maior, que é 1 sobre t, né? Então, esse aqui vai para zero, porque o t ficando pequeno, como essa função é contínua, esse ponto vai se aproximando desse outro, mas isso vai sendo compensado por esse outro também que vai indo para infinito, né? Bom, o que você tem muito... é uma velocidade média, né? E aí você faz esse intervalo de tempo ir para zero, e aí você tem a velocidade, quando existe esse limite, né? Você tem a velocidade instantânea dessa partícula. Então, quando t vai ficando menor, você vai chegando mais perto, mais perto, mais perto. Apesar desse vetor estar ficando pequenininho, você está multiplicando por 1 sobre t, fazendo ficar, né? Aqui, se você... o tempo, por exemplo, igual a 1, essa era a velocidade. Aqui, se o tempo for 1/2, a velocidade é o dobro disso, né? Se aqui o tempo for 1/4, a velocidade é o quádruplo disso, certo? Então, uma coisa que dá para ver aqui é que esse vetor velocidade, ele vai ficando... o vetor velocidade, né? O que eu estou desenhando em vermelho não é bem a velocidade, é o deslocamento. A velocidade poderia ser alguma coisa assim, né? Até que no limite fica um vetor tangente à trajetória, certo? Graficamente a ideia é essa. Mas na conta, fazer a conta, é só esse limite aqui. A mesma coisa que a gente já fazia quando era de R para R. Você faz a diferença, divide por t, toma o limite, certo? Esse limite é a derivada, que é a velocidade. Ok? Então, no fundo, olha só. Quando você tem a velocidade, você poderia dizer assim, a partícula estava andando assim, nesse instante aqui, estava com essa velocidade. Significa que daqui para frente, se essa partícula não mudasse a velocidade, ela está mudando, né? Ela está fazendo uma curva, mas se ela não mudasse a velocidade, ela ia seguir em linha reta, né? Se você imaginar que ela já vinha com essa velocidade de algum lugar, ela não teria feito essa trajetória, ela teria vindo em linha reta. Certo? Eu gosto de pensar isso um pouco assim, você está girando um negócio, de repente a corda arrebenta, quando arrebenta, sai pela tangente, né? É isso aqui, certo? Você está aproximando desse jeito. Bom, o que você tem é a velocidade instantânea, mas você pode pensar nessa função aqui como sendo o valor, quer dizer, a posição que a partícula tinha naquele instante, mais o deslocamento causado por essa velocidade em algum tempo, mais um erro, porque na verdade você calculou que a partícula estaria aqui com essa aproximação, só que sei lá, ela pode estar aqui. Então tem um erro aqui, uma diferença entre essas duas coisas, a gente vai chamar de ρ de A de T, né? Então, depois de um tempo qualquer, a partícula estaria aqui, mas com essa aproximação, você calculou que ela ia estar aqui, o erro é esse, ok? Da mesma forma que a gente fez com funções de R em R, se você passar esse cara para o lado de cá subtraindo dividir tudo por t, o que você vai obter é que esse limite aqui
é justamente esse cara, e que esse negócio aqui vai para zero quando t vai para zero. Então é assim que você pode caracterizar também essa derivada, a velocidade. Essa aproximação, do jeito que estava antes, né? F de A mais T igual a F de A mais T vezes uma velocidade, mais um resto. E esse resto tem que ter essa propriedade que isso aqui vai para zero quando o T vai para zero. Certo? É um outro jeito. Em vez de você falar nesse limite, você fala de escrever a F nessa forma. Eu vou apagar aqui, vou escrever de novo, porque depois que a gente faz isso, a gente esquece um pouco o desenho e vai olhar essas propriedades analíticas dessa função f de A mais t é igual a f de A mais t vezes f' de A mais um resto. O que acontece aqui? O que é importante? Aqui é um ponto fixado. Aqui é uma função que pega t e diz qual que é o deslocamento correspondente a essa velocidade. E aqui é uma função que quando você divide por t e toma o limite com t indo para zero, isso daí vai para zero. Então você decompôs a função próxima do ponto A nessas três partes aí. Essa é a ideia do cálculo da derivada no cálculo de várias variáveis. Certo?